quero agradecer ao convite. Eu me senti muito privilegiado por representar toda a minha geração. A gente passou por Viçosa na mesma época que eu, e ser escolhido para representar essa geração é um privilégio. No início eu achei que era mais uma brincadeira do Johnny, né, como ele sempre faz, né, tentando me colocar em alguma situação constrangedora, mas chegou o e-mail com link e tudo, então eu acreditei, né. Bom, desde o início da minha vida acadêmica, eu sabia que Deus não havia me enviado para Viçosa somente para cursar engenharia civil. E foi na IPV que ele trabalhou muito na minha vida, né? Por uma pequena reviravolta nos meus planos, né? Aos 17 anos de idade, eu fui para Viçosa em 2004. Neste ano, eu morei no SEM e eu fazia pré-vestibular. E não foi um ano que eu tive muito contato com a IPV, mas foi impactante para mim a convivência no SEM. Né? Foi a primeira vez que eu tive um contato intenso com missionários. E ali eu comecei a aprender, né, que todos nós, né, todos somos gente, né? Não existem super crentes, todos choramos, todos nos alegramos, todos temos dificuldades, e é Deus quem cuida de nós, e a nossa vida deve seguir na direção de servi-lo. No fim daquele ano, eu não passei no vestibular, eu voltei para minha cidade, e só retornei em Viçosa no final de 2005, para poder... Timóteo. Eu só retornei em Viçosa no final de 2005 para fazer o intensivão do pré-vestibular, né? E eu fiquei em Viçosa de outubro a dezembro daquele ano, e graças a Deus consegui passar, e eu comecei o meu curso de engenharia civil em outubro de 2006, precisamente dia 9 de outubro de 2006. Eu consegui uma bolsa moradia e eu morava no alojamento da UFV, né? Eu me lembro de ter sido recebido na IPV pela Acácia, do Delírio Sim. Eu era calouro dela no curso de engenharia civil, e um fato daquela época era que o acampamento da UMP estava para acontecer, né, se não me engano, em novembro. E eu também guardo na memória também a Jeane me perguntando, né, se eu iria no acampamento, e eu não tinha condições financeiras de ir. E aí eu lembro dela e da Cássia, né, falando, e se a gente conseguir uma bolsa para você, você vai? E eu topei, né, e graças a Deus conseguiram. Até o dia da ida nesse acampamento, eu não havia me enturmado muito, né? Acho que foi lá no Alto Caparaó, o acamp. Mas na ida para o acampamento, no ônibus, né? Foi muito legal, né? A gente brincou tanto, nós rimos tanto, rimos até não aguentar mais de rir. Eu tenho uma lembrança assim, dessa viagem de ida, do Áquila chorando de rir, né? E foi tudo muito bom. Foi um acampamento inesquecível. Lá eu conheci a brincadeira do monge, né, que eu amo. Né? E algo que eu sempre tive dentro de mim foi um desejo, uma vontade de servir ao Senhor. E naquele primeiro ano de curso, eu não me lembro bem os detalhes de como isso aconteceu, mas naquele primeiro período de curso, eu me juntei a Maria e o Sr. Clóvis, e no trabalho do Ministério Regional em Paula Cândido, a gente trabalhava com as crianças. E eu não me lembro o nome do bairro, mas era toda quinta-feira. Era um trabalho que não era muito fácil, mas me enchia o coração de fervor pela obra de Deus. Nós tínhamos que subir o morro chamando as crianças, convidando as crianças, e nós nos reuníamos numa varandinha muito pequena de uma irmã de lá,
e era uma varandia pequena mesmo, né? Que era a conta das crianças, eu com violão e a Marília. E a gente cantava com aquelas crianças, contávamos histórias bíblicas, orávamos com eles, e a Marília vai lembrar, no final de cada reunião, eles colocavam o nosso preparo físico à prova, né? Porque tinha que brincar com eles de pique-pega, pique-esconde, mas era muito bom, era uma alegria enorme. No meu segundo período de curso, eu comecei a acompanhar o pastor Ângelo, não sei se ele vai lembrar também, aos domingos. Ele me convidou para tocar violão nas congregações, né? E eu ia com ele, e eu tocava violão e dirigia o louvor, né? Só que ali, com o trabalho de Paula Cândido, e esse trabalho, a rotina foi muito pesada, né? E aí eu tive que escolher entre um e outro, e eu fiquei com as crianças em Paula Cândido. Nesse trabalho em Paula Cândido, com as crianças, eu devo ter ficado por... Começaram os grupos de convivência da UMP. O meu grupo tinha um dia e horário de reunião muito peculiar. Não sei se o João vai lembrar. Uma vez ele foi falar no meu grupo. O meu grupo se reunia na sexta-feira, a partir das 22 horas da noite. Era por causa dos estudantes de cursos noturnos, né? E era toda sexta-feira. Apesar do horário, a gente cantava, lia a Bíblia toda sexta-feira e orávamos juntos. Ali nós criamos aí uma família, né? E eu não lembro muito bem, meus irmãos, o tempo, né? Mas eu lembro que eu comecei a trabalhar com os adolescentes da igreja, da IPV mesmo, um pouco antes do Pedro Paulo e da Alice chegarem como obreiros para os adolescentes, né? Foi, assim, questão de meses, muito pouco tempo. E, graças a Deus, eles não me tiraram, né? Eles me colocaram, junto com o Arthur Fassoni, um grande amigo, para liderarmos um grupo de meninos da UPA, né? Os mais velhos da época. E o nome do nosso grupo, não sei se o Pedro Paulo vai se lembrar, era GC Bacon. Então, assim, dá para imaginar o porquê de ter bacon no nome do nosso grupo, né? E as lembranças da IPV são muitas, né? São muitas. As oportunidades de servir ao Senhor na igreja também foram maravilhosas e contribuíram muito para a minha vida espiritual. Eu me lembro que no meu último ano, uma preocupação que a liderança da igreja teve com os jovens que terminavam seus cursos e iam embora de Viçosa, fez com que criassem um grupo chamado No Cenáculo. E, resumidamente, eram encontros que nós fazíamos, esses jovens veteranos e os pastores e obreiros da igreja. E nós conversávamos muito, sobre a vida fora de Viçosa, sobre a vida espiritual, a vida profissional, a vida com Deus, né? E desse no cenáculo eu guardo dois momentos com muito carinho mesmo. Um deles é de muita graça. Nós estávamos reunidos na casa do Ney e da Cássia Saquiano. E na hora do lanche, né, a Cássia me pediu para pegar uma Coca-Cola da geladeira, né? O pessoal, na hora, fez um comentário, né? Cássia, Cássia, você vai deixar o Ed abrir a sua geladeira, né? Aí a Cássia, né, gente? Quem conhece a Cássia vai conseguir visualizar ela falando. Ela respondeu na maior naturalidade. Qual o problema? Ele almoça aqui sempre. E foi, assim, uma graça, né? A minha fama de fila-boia na casa de Saquiano ficou consolidada ali, né? E era verdade mesmo, eu realmente almoçava sempre lá. Eu fiz o meu curso de engenharia civil com o filho deles, o Isamo, também um amigo até hoje, e ele sempre me convidava para almoçar na casa dele.
Aliás, muitas famílias da IPV me receberam com muito carinho em suas casas, e eu sou grato a todas elas. Não posso deixar de citar aqui, principalmente aqui, a Raquel e o Dilson, os pais do Mauro, né? Eles cuidaram de mim num tempo que eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, e essa cirurgia também foi paga por pessoas da IPV. Eu não sei quais foram, porque o Gustavo não me contou, mas eu sou grato a todos vocês. Eu fui realmente cuidado aí, fui acolhido como um filho. Um outro momento que eu guardo desses encontros no cenáculo foi um que o Rev era responsável pela meditação. E eu acho que os privilégios que a minha geração teve foi o de ainda ter tido contato com o Rev, ter ouvido o Rev falar, né? E eu me lembro que naquela meditação ele falou da importância da leitura da Bíblia diária, da vida devocional, né? O Rev sempre falava disso, né, gente? O Rev sempre enfatizava isso. Mas naquele dia foi diferente, foi muito diferente. Eu já era um leitor da Bíblia, mas daquele dia em diante eu passei a ser muito mais assíduo com a minha leitura bíblica. E é uma das prioridades do meu dia até hoje. Até hoje. Eu não consigo terminar o meu dia, é muito difícil o dia que eu termino sem ler Bíblia, né? Eu sou grato a Deus por Ele ter me enviado para a Viçosa, por Ele ter me enviado para a IPV. Aí eu conheci a Michele, que é minha amiga, minha namorada, minha esposa. Como vocês viram, hoje nós temos o Timóteo. Daqui a 14 dias vamos completar 6 anos de casados. E em Viçosa, na IPV, eu tive a bênção de fazer e ter, até hoje, amizades verdadeiras, né? Talvez seja uma das grandes bênçãos da gente participar da IPV, são as amizades que Deus nos proporciona construir aí, né? Foram muitas lições aprendidas também. E lições que até hoje sustentam a minha caminhada. E talvez a principal delas é a lição de continuar a servir ao Senhor com a minha vida onde eu estiver. Meu desejo é que Deus continue a sustentar a igreja, a IPV, e aumentar essa família para a honra e glória dele. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite, e eu morro de saudade de vocês.